Primeiro exemplo, é uma viga biapoiada, é uma viga birrotulada. Presta atenção, vou fazer o carregamento de cima para baixo, olha como que os meus pilares vão se comportar. Quando eu faço isso, vocês conseguem observar, né, obviamente, né, nessa câmera você dá para ver, ó, o pilar ele mantém o quê? Ele mantém verticalizado. Não há o que a gente chama de transferência de momento daqui para cá, ó. Preste atenção nesse vínculo aqui, ó. Olha como é que existe uma rotação nesse ponto. Quer ver? Ó, presta atenção, galera, ó. Vou fazer uma força. Repare, eu tenho uma rotação aqui, ó. Existe uma rotação. Aí quando você estuda lá em resistências materiais, deflexões de vigas e as condições de bordo numa viga biapoiada, o que você fala? Você fala que não há deslocamento nos pontos, mas há rotação, tá vendo? A rotação ela é livre. E isso faz com que ela se desloque mais do que uma vinculação engastada. Muito legal isso, hein? O que você vai fazer agora? Eu vou mudar o comportamento desse cara, eu vou literalmente colocar uma pecinha, e essa pecinha ela vai fazer um engaste. Mas antes disso, vocês já enxergam uma flecha, estão vendo? Então, uma viga bi-apoiada tende a ter um deslocamento maior por conta dessa vinculação. No entanto, é uma estrutura, sem nenhuma dúvida, uma estrutura estável, tá? Vou colocar essa pecinha. E qual que é a função dessa pecinha? A única função desse cara é transmitir momento, é fazer uma vinculação rígida, é unir essas peças, é dar uma continuidade. E olha o que acontece agora quando eu faço um esforço. Nitidamente vocês vão enxergar o meu pilar vindo, não é verdade? O que está acontecendo? Quando eu faço uma carga, eu vou gerar um momento fletor aqui, não vou? Olha lá, ó. E o que acontece? Olha que interessante, pessoal. Tá vendo? Ó, o que acontece com esse momento negativo? O meu pilar vem junto. Olha que legal, é muito claro. E aí, o que acontece? A ligação, ela se torna uma ligação mais rígida. Mais ainda, uma outra e possível explicação. Preste atenção na rotação desse ponto, não há rotação. Essa peça ela vem e não deixa essa peça, esse pilar, né? Essa viga rotacionar no primeiro ponto. Então, quando você olha esse cara, se já não há rotação no início, a flecha tende a ser menor. Repare que vocês nem enxergam, né? Aquela pequena flecha que estava dando no outro caso. E quando você aplica um carregamento, ao mesmo carregamento que eu aplico nas duas condições, numa viga biengastada, onde você tem uma rigidez maior, a deformação é menor. Por que isso é importante, esse conceito? Porque é uma das formas que a gente vai ter para diminuir flechas, tá? Então, se eu tirar essa pecinha aqui agora, ó, vou tirar com bastante calma, porque aqui é um ímã, na verdade, né? Olha o que acontece agora, o comportamento da minha estrutura. Eu tenho um apoio e eu tenho um engaste. Quando eu faço uma carga, olha só, olha como é que é bem claro. Esse pilar ele fica verticalizado e esse pilar ele vem porque tem um momento fletor. Legal? Repare que a minha viga ela já apresenta um grau de deformação aparente, né, que vocês estão enxergando, e agora sim, ó. Estão vendo? Vou fazer só a mesma análise para vocês verem como é que é completamente diferente, tá? Então tem a rotação, e aí as vinculações são muito importantes para o nosso projeto, para você ver o deslocamento da sua estrutura, ver a rigidez da sua estrutura como um todo, e mais do que isso, é importante para você otimizar a sua estrutura. Vou te dar um exemplo, uma situação como essa, esse pilar aqui e esse pilar, ele não tem momento fletor na teoria, né? Vai ter um momento mínimo aí, mas o fato é que, avaliando esse cenário, ele vai ser pouco carregado de aço, ele vai ter uma carga vertical. Quem dá muito aço, né, óbvio, estou generalizando, mas quem dá muito aço no pilar é o momento fletor, porque ele vai puxar o pilar, não é verdade? Aqui não tem isso. Quando você tem uma situação como essa, talvez a sua viga ela possa se deslocar muito. Você talvez tenha que ter uma rigidez maior, e é óbvio que você vai ter que verificar, né, as questões de fissura e de rotação plástica numa ligação como essa. Nós vamos mostrar isso para vocês, tá? Inclusive tem uma live, tá? Que a gente fala isso e tá aqui também nas suas aulas extras. Quando você colocar esse cara aqui, ó, para fechar essa nossa aula de hoje e essa aula de número 20, passar lá para dentro do software, quando você faz isso daqui, é claro que você deixa a sua estrutura menos deslocável e ao mesmo tempo você carrega mais o pilar, porque o pilar agora ele tem um momento fletor nele, né? Então, o que a gente entende numa situação engastada para uma situação rotulada? A gente entende que às vezes não é interessante nenhum nem outro e você pode fazer o que a gente chama de uma vinculação semi-rígida ou uma vinculação semi-engastada. E essa vinculação vai ser exatamente isso. Tá vendo? Aqui ele vem na totalidade. A rotulada não passa momento, você vai achar um número intermediário e aí nós vamos entrar nos critérios normativos, vocês vão ver numa estrutura de nós fixos. Ela é abaixo, né? Abaixo, gama Z abaixo de 1.1, você pode redistribuir até 25%.
Numa estrutura de nós móveis, 10%, mas a gente vai, em alguns casos, extrapolar esse limite. Eu vou mostrar como isso é possível. Legal? Então eu prefiro, nos meus projetos, fazer as vinculações semirrígidas das ligações viga-pilar do que rotular. Mas se tiver caso para rotular também, não tem problema, desde que obedeça critérios da norma. Legal?